Ela me pediu para traçar um paralelo entre a quantidade de brinquedos disponíveis e o aprendizado das crianças com autismo em como utilizar esses brinquedos. A maior disponibilidade de brinquedos que temos hoje em dia, o que eu tenho visto acontecer muito frequentemente é que nós temos utilizado brinquedos novos frequentemente para incitar as crianças com autismo a terem mais motivação para brincar com os objetos. Então, muitas vezes os pais compram brinquedos novos na esperança de que a criança vá, com aquele brinquedo, ter mais motivação e passar mais tempo brincando de forma funcional. Muitas vezes, quando chegamos na casa das crianças, temos uma infinidade de brinquedos, muitas vezes nem sempre apropriados para as crianças e que ficam disponíveis, às vezes até de forma bastante desorganizada, o que dificulta ao invés de ajudar o uso funcional de brinquedos. Mesmo uma criança com desenvolvimento típico, quando ela entra num ambiente com excesso de estímulos, com excesso de brinquedos, a tendência dela é explorar cada brinquedo de forma rápida, ver as ações, ver o brinquedo e já ver outra coisa e já passar para outro brinquedo. E muitas vezes os pais ficam com a percepção, mas a minha criança não passa tempo com o brinquedo. Quando eu trago um brinquedo novo, ela fica bastante tempo com o mesmo brinquedo, mas logo já fica no canto, ela não brinca de forma funcional, ela perde a graça e ela não quer mais brincar com os brinquedos. E os brinquedos ficam jogados de lado. Excesso de brinquedo não garante aprendizado. Aliás, o excesso de brinquedos muitas vezes atrapalha o aprendizado. Porque se a criança brinca segunda-feira com 5 brinquedos, na terça-feira com outros 5 brinquedos, na quarta-feira com outros 5 brinquedos, eu não tenho número de repetições suficientes para que a criança consolide o aprendizado, para que a criança aprenda efetivamente a brincar com aquele brinquedo. Então, quando eu estou fazendo terapia, por exemplo, eu tento restringir a quantidade de brinquedos disponíveis. Primeiramente, eu elimino tudo que é eletrônico, que tem iluminação, que tenha música. Por quê? Esses brinquedos são tão fortes que a tendência das crianças no espectro do autismo, a grande maioria das vezes, é prestar atenção no brinquedo e pouca atenção em mim. A distribuição da atenção da criança fica muito comprometida. Ela olha muito tempo para o brinquedo e eu passo a ser muito secundário na interação. Então, se vocês observarem os brinquedos que eu uso geralmente e que são recomendados geralmente no modelo precoce de Denver, em outros modelos de intervenção atualmente, nós recomendamos o uso zero de brinquedos eletrônicos. A segunda coisa é que é muito importante que a criança seja exposta frequentemente aos mesmos brinquedos e que aumente sejam as variações que eu faço com esse brinquedo e não trazer toda hora um brinquedo novo. Quando faço, por exemplo, workshops de formação avançada para profissionais, eu trago uma mala e essa mala acompanha do primeiro ao último dia de formação. A mesma mala, os mesmos brinquedos. A criança tem múltiplas sessões ao longo do dia, 2, às vezes 3 sessões num mesmo dia de formação avançada. E nessas mesmas sessões são os brinquedos que estão nessa mala que são utilizados. Por quê? Eu trago, por exemplo, anéis no primeiro dia. A gente brinca de empilhar os anéis. Depois, eu começo a tentar fazer novas variações com o mesmo material, para que a criança aprenda novas formas de brincar e para que a criança aprenda novas formas interessantes e que ela se motive ainda mais por esse material. Se eu uso sempre um material da mesma forma, a criança vai enjoar. Agora, se eu faço novas variações, muitas vezes ela descobre uma nova motivação, descobre novas formas de brincar. É aumentando o repertório que eu aumento o tempo de brincadeira. É aumentando o repertório da criança com o mesmo brinquedo que eu garanto uma melhor integração dessa criança na escola. Uma criança com um desenvolvimento típico não vai utilizar sempre o brinquedo da mesma forma. Se eu ensino a criança com autismo só a empilhar os anéis, rapidamente as outras crianças vão perder a motivação de brincar com a minha criança. Vão perder a motivação de brincar com a criança no espectro do autismo. Porque elas vão começar a usar os anéis para fazer óculos, elas vão começar a jogar os anéis rolando, vão começar a girar os anéis, vão começar a colocar os anéis nos dedos.
E quando ela fizer variações, se a criança no espectro do autismo não acompanhar fazendo imitações, propondo novas variações, ela não é um parceiro de jogo interessante e acaba ficando de lado na brincadeira. Então não adianta eu ter 100 brinquedos e a minha criança saber fazer uma ação com cada brinquedo. É importante que a criança saiba brincar de múltiplas formas com cada brinquedo. E nessa hora, menos é mais. É importante reduzir a quantidade de brinquedos ao número que a criança consiga utilizar de forma funcional também. Se eu tenho muitos brinquedos espalhados, a tendência da criança é se desorganizar, não utilizar o brinquedo de forma funcional. Se eu quero ensinar a criança a brincar, eu dou o modelo e aumento o suporte, às vezes até mesmo chegando a um suporte mais intenso, mas eu garanto que tenha prazer, variação e engajamento. E eu repito várias vezes o mesmo brinquedo, não várias vezes na mesma sessão. Eu evito que a criança brinque por muito tempo com o mesmo brinquedo. Ah, mas o meu filho adora brincar de quebra-cabeça. E eu brinco meia hora de quebra-cabeça durante uma sessão de terapia. Eu não quero fazer uma criança que seja especialista em quebra-cabeça. Eu quero ajudar a criança a conhecer vários brinquedos e saber brincar de várias formas com vários brinquedos. Então, o importante é, cada sessão eu tenho uma série de repetições dos mesmos brinquedos que eu brinquei na sessão passada. Então hoje eu brinco de anéis, amanhã eu brinco de anéis, depois de amanhã eu brinco de anéis. E a cada 3, 4 dias, talvez uma semana, eu faço uma rotação dos brinquedos. Se eu tenho 30 brinquedos em casa, eu começo com 15 brinquedos e vou brincando com aqueles 15 brinquedos durante essa semana. Chegou no meio da semana, eu tiro 7 brinquedos e coloco 7 novos. No final da semana, tiro os outros 7 que tinham ficado e coloco outros 7 novos. Então, esses 30 brinquedos estão continuamente sendo expostos, a criança está praticando todos os dias com os mesmos brinquedos, mas eu gero variabilidade o suficiente para que ela não enjoe daquele brinquedo. Então, eu faço rotação dos brinquedos quando eu tenho excesso de material. Eu não deixo todos eles disponíveis. É muito importante também garantir uma melhor organização dos materiais. Se vocês observarem aqui atrás, nós temos uma organização em que eu separo por categorias os brinquedos, para que a criança tenha massinha numa gaveta, bichinhos em outra gaveta, carrinhos em outra gaveta, o que não quer dizer que eu não possa misturar esses objetos durante a brincadeira. Mas o que eu não quero é que a criança chegue e que tenha uma caixa grande com um monte de coisa, tudo diferente. Para começar, isso dificulta a categorização. Segundo, isso dificulta a organização e a funcionalidade do jogo. Então, separe os brinquedos por categoria, ofereça múltiplas variações em cada brinquedo, brinque vários dias consecutivos com o mesmo brinquedo, faça rotações dos seus brinquedos, elimine brinquedos que sejam eletrônicos, com excesso de luz, com músicas. Esses brinquedos atraem muito interesse da criança, mas trazem muito pouca reciprocidade. Se você achou que esse vídeo te ajudou de alguma forma, se isso te ajudou a compreender um pouco mais como gerenciar os brinquedos e a brincadeira em casa ou na sua sessão de terapia, não se esqueça de compartilhar para ajudar outras pessoas. Não se esqueça também de deixar aqui o seu joinha, de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário e de clicar no sininho. Porque quando você não clica no sininho, você não recebe a notificação de novos vídeos quando a gente publica aqui no canal. Muito obrigado pela sua participação e até breve!